Olá pessoal, tudo bem? Quero falar nesse vídeo com as turmas do nono ano, 900 e 901, e vamos falar do capítulo 4, tá? A Europa dividida, e inicio o conteúdo aí na página 52 e 53. E nesse capítulo a gente vai falar aí da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, tá? Então na página 53, vem falando aí, ó, entre a Europa entre guerras, né? A partir do século XX, rivalidades imperialistas, desejo de expansão territorial, disputa por colônia, competição econômica, entre outros fatores, desencadearam aí esses confrontos. Primeiro a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, que foi protagonizada aí de um lado pela Tríplice Entente, bloco militar entre Inglaterra, França e Império Russo, e do outro pela Tríplice Aliança, bloco militar entre Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Itália, tá? E saíram aí como vitoriosos do conflitos os países da Tríplice Entente. Essa foi a Primeira Guerra Mundial, né? Deixando aí saldos de mortos, e chegando aí em 1939, iniciou aí a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, foi protagonizada de um lado pelos países do eixo, aliança militar, composta por Alemanha, Itália e Japão, e do outro pelos países aliados, né, também da aliança militar, entre Reino Unido, França, União Soviética e os Estados Unidos. A vitória nesse segundo conflito coube aí aos aliados. Em ambos os conflitos, o saldo final foi de milhares de mortos, né? Assim como na primeira, na segunda também teve, até muito mais. E destruição. Entretanto, a Segunda Guerra contou aí com 2 episódios históricos. Nós estamos falando aí, gente, do nazismo, tá? Que foi a perseguição aos judeus e a explosão das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias vitoriosas aos perdedores saíram arrasados do conflito. Já os Estados Unidos, por terem entrado mais tarde no confronto e pela distância dos seus territórios das bombas, dos bombardeios da guerra, conseguiram manter sua estrutura produtiva e financeiras, consolidando-se politicamente no contexto mundial. No entanto, o país norte-americano não era destaque econômico sozinho, tá? Então, vale lembrar, teve a Primeira Guerra Mundial, que foi um período de 1914 a 1918, tá? Após aí, a partir de 1939, período de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, que aí teve 2 fatos históricos aí, tá? O nazismo, como eu já falei para vocês, e a explosão das bombas atômicas aí nas 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Então, foram fatos que marcou a Europa, não só a Europa, né? O mundo a partir daí, tá? Então, isso que eu tô falando para vocês se encontra aí na página 53. Vamos seguir. O conteúdo, ele vai da página 52, essa parte aí que fala das disputas territoriais, da situação da Primeira e da Segunda Guerra, vai até aí mais ou menos a página 55, tá? Na página 57 tem aí uma imagem, tá? Importante também da história da humanidade, que foi aí a imagem mostra a queda do Muro de Berlim, tá? Na página 58, as 2 Europas, resquícios da Guerra Fria, né? Então vem falando aí, ó, como visto, a regionalização europeia ainda se utiliza da divisão do continente em Europa Ocidental e Europa Oriental. A Alemanha, após a reunificação em 1990, passou a integrar totalmente a Europa Ocidental. O critério para essa regionalização é geopolítico. Essa divisão regional é histórica, adotada após a Segunda Guerra Mundial. Então, quando se fala em
Europa Ocidental e Europa Oriental, vale lembrar, tá? Que esse critério aí, essa divisão regional, ela veio aí após a Segunda Guerra Mundial, com base no sistema político-econômico do país. Embora a característica que define esse critério não exista mais no continente, ainda vigoram as regiões com as respectivas denominações, Europa Ocidental e Europa Oriental. Partindo da regionalização estabelecida pelo antigo critério geopolítico, serão estudados aí a partir desse momento separadamente, tá? A Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então vamos falar agora da Europa Ocidental. Há cerca de 70 anos, a Europa Ocidental estava praticamente destruída pelos horrores da guerra. Entretanto, hoje ela apresenta alto desenvolvimento. Alguns países alcançaram, no decorrer da segunda metade do século XX, enormes crescimentos, o ponto de ostentarem, né, o status de líderes europeus em quesitos econômicos e políticos. Nesse grupo destaca-se a Alemanha, a França, Reino Unido e a Itália, países que apresentam elevados padrões educacionais e investimento em tecnologia de ponta. Então aí, nós temos no conteúdo de vocês citando esses países aí que fazem parte da Europa Ocidental, que após aí, né, esse período aí de cerca mais ou menos de 70 anos, tá? Conseguiu ter esse autodesenvolvimento, tá? Nas páginas a seguir, vem falando cada um aí desses países, a Alemanha, o Reino Unido, né, a França, a Itália e também outros países que integram essa regionalização. Vamos seguindo. Na página 64 vem falando da Europa Oriental, né? Atualmente, vamos lá, vamos ler essa parte aí, ó. Atualmente, todos os países da Europa Oriental são de economia capitalista. Com o fim da União Soviética, em 1991, originaram-se 15 repúblicas independentes, que gradativamente fizeram a transição do seu sistema econômico, que hoje constitui um agrupamento de países que se estende aí do Mar Báltico ao norte da Europa, até o Mar Negro, né, ao sul do continente. Então aí tá falando aí dessa parte histórica, dessa divisão do período que isso aconteceu, tá? Que foi a partir de 1991. E vem falando aí, ó, outros países dessa porção do continente, no entanto, participavam do bloco econômico, né, da União Europeia, sob influência das potências econômicas da Europa Ocidental. São exemplos dos antigos países socialistas que hoje integram esses blocos econômicos. A Bulgária, a Croácia, a República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Macedônia e Hungria, né? São esses países aí que compõem essa parte aí da Europa Oriental, tá bom? Vamos seguindo, beleza? Tem atividade, tá? Façam dúvida, entre em contato com o Charlie e no próximo vídeo vamos falar do capítulo 5, tá? Cuidam-se e até lá, se Deus quiser.